É uma carta um pouco longa, tá? Eu vou ler a introdução e vou resumir a história para você. Caio, eu fui adotada pelo meu tio segundo, quando eu tinha 6 meses de idade. É uma mulher. Meu tio segundo? É. O que é que ela escreve? Meu tio segundo de segundo grau. Segundo grau. É. Fui adotada pelo meu tio de segundo grau quando eu tinha 6 meses de idade, pois a minha família era muito pobre e os meus pais biológicos tinham muitos filhos para criar. Aí deram a menina que nos escreve. Era comum antigamente. Isso aí acontecia muito. Muita. No interior, especialmente. Claro, ela tem 35 anos. Eu cresci longe dos meus pais, dos meus irmãos. Eu lembro que os vi 3, 4 vezes em toda a minha vida, quando eu era muito pequena. Hoje eu tenho 35 anos, eu vim morar na Itália há 20 anos atrás. E desde todo esse tempo eu nunca procurei eles. Pois nesses 35 anos da minha vida, eu nunca os vi como a minha família. E nem eles me procuraram. Não é aquilo que a gente fala aqui o tempo todo, de que quando a família do DNA, a família genética, não nos escolhe, e a gente cresce longe da família genética, naturalmente a alma encontra outras paternidades, outras maternidades e se faz filha em outras relações. E ninguém necessariamente vai sentir saudade ou ausência de pais vivos que entregaram você para serem criados por outros, não importando a dificuldade em que viviam, mas que em 35 anos praticamente quase não te procuraram. Ou te viram esporadicamente em 35 anos 4 vezes rapidinhas. Sim. E a criança não percebeu o interesse. Porque alguns desses pais, quando entregam filhos pequenos, ficam com medo de que os filhos não se comportem bem e voltem. Porque eles não têm condições. Por isso é que entregam. E muitos, ao entregarem, tentam se blindar para não sofrer. Claro. E aí eles se enrijecem. Incluem aquele filho numa conta paralela. Já basta as agonias do cotidiano. Então, se você sentir desejo pessoal, não por culpa, mas por algum desejo do seu coração, por alguma vontade, por alguma curiosidade psicológica, por alguma necessidade só de dizer, estou aqui. Se você tem muito essa vontade, fale com eles, procure-os. Agora, por culpa não precisa. Não precisa. O problema numa hora dessa também é que, às vezes, a família que deixou, que entregou, ficou lá onde estava, na mesma situação difícil. Aí veio uma menina, liga da Itália, com 35 anos, a vidinha resolvida e tudo mais. Olha, eu sou aquela filha que vocês entregaram há 35 anos, hoje eu moro aqui na Itália, isso e aquilo. Aí começa a querer vir um monte de irmão maluco. Sim. Tirar onda na Itália, eu tenho uma irmã na Itália, e daqui a pouco ela me escreve aqui que tem 3 irmãos morcegando lá, tirando o sossego dela. Mas o caso é um pouquinho diferente. Tem a ver. Olha lá. Aí ela vai contar a história. O ano passado, Caio, meu pai adotivo, ela vai narrar agora que ela está com o casamento dela em crise na Itália e está em processo de divórcio. Isso é uma notícia para você ter aí na sua manga. Ok? Porque ela longa essa narrativa, é só para você entender. Aí fala por quê, não importa. O ano passado meu pai adotivo morreu. É esse tio. De segundo grau, que foi o pai que criou. E ela veio no enterro. Veio ao Brasil. Mato Grosso do Sul. E ela reencontrou os irmãos biológicos. Né? No enterro dele. E ela se apaixonou por um dos irmãos. Aí começa a complicar, né? Aí é que é o babado. Porque aí tesão de DNA faz incesto consanguíneo. Embora a psicologia dessa paixão
seja completamente compreensível, porque esse menino não é um irmão para ela. É o convívio, é que faz família, não é o DNA. Sim. As pessoas ficam perguntando com quem que os filhos de Adão casaram, com as irmãs. E ninguém ali via no outro uma irmã, como a gente vê uma irmã hoje. Eu só tenho irmãs porque tem 3 bilhões de mulheres no mundo, como alternativa para os 3 bilhões de homens que tem no mundo. Então, por isso, a gente se dá o luxo de ter irmã, de ter a mulher que não procria, porque é imediata demais. Então, a natureza, na sua sabedoria, vai fazendo a gente ir procurando relações para fora do imediato, porque do imediato a procriação corre muitos riscos de males congênitos, de deformações, de doenças mentais e de outras coisas. Quanto mais próximo, mais chance disso. Por isso, relação entre primos de primeiro grau, não raramente, implicam em determinadas anomalias na prole, de condição mental indesejável a anomalias físicas. Então, a natureza quer expandir, tornar mais distante o vínculo, porque nesse distanciamento existe menos chance estatística de anomalias. A probabilidade diminui muito. Então, o que eu estava dizendo? Que no início não tinha muita gente, como numa tribo de índios. Com quem que os índios se casam? Todo mundo casa com primo, primeiro grau, segundo grau, um tio jovem, a tia ou alguém, a mãe da avó, teve um outro filho temporão na aldeia. E cresceram mais ou menos assim juntos, ou com uma diferença. O cara se apaixonou pela menina, eles não se veem como tios na relação na qual meus filhos veem os tios, os irmãos, porque nós vivemos num ambiente de proliferação de alternativas. E quanto mais você conviva com esse que seja o seu irmão, mais irmão ele será de você. Quanto menos você conviva, mais distante psicologicamente ele se torna, mais apenas um outro a ser reconhecido. Claro. E quando você viveu a vida inteira longe, você olha para aquele cara, você não tem como dizer, é o meu irmão. Mesmo que você saiba, a tua alma não o chama de irmão. É isso que é difícil das pessoas entenderem. Por outro lado, quando você convive com uma pessoa que não tem nada a ver com a tua carne, com o teu sangue, com o teu DNA, mas você vive de dia e de noite, sendo ensinado que aquela pessoa é tua irmã, é o teu irmão, é o teu pai, meu Deus, mesmo que não tenha uma gota de sangue idêntico, eles se tornam irmãos. É o convívio que cria a família, que cria a irmandade, o vínculo. O DNA cria os laços consanguíneos a serem admitidos cientificamente, geneticamente ou historicamente, mas nem sempre o DNA produz o espírito familiar, que é o que torna uma coisa muito mais incestuosa do que o próprio DNA. O DNA torna o incesto nesse nível de que quanto mais próximo, mais risco de anomalia física e psicológica e mental existe. Só nesse aspecto? Não é só, é também nesse. Como a gente vive numa sociedade ocidental, então existem todos os tabus com os quais ela vive e o garoto, o irmão dela, vive. Se não fosse assim, ela não estava me fazendo essa pergunta. Claro. Por que ela está fazendo essa pergunta? Porque ela tem um tabu incestuoso. Ela não é uma índia no Xingu. Não, ela não ia ter essa questão. Não ia ter, não. Eu encontrei meu irmão. Eu cresci 35 anos numa tribo a um estado daqui. É. E agora encontrei esse menino, nenhum pensar, um pra maloca. Ia embora pra rede. Pra rede. Aí, Caio, ela fala assim, desde quando nos vimos, nos falamos todos os dias. Eu já voltei ao Brasil para vê-lo 2 vezes, depois desse evento. Nós estamos, os dois... apaixonados. Estamos apaixonados e estamos nos divorciando.
divorciando, perdão, pois já tínhamos problemas com os nossos cônjuges bem antes de nos vermos e de nos conhecermos. Eu sei que as nossas famílias não vão aceitar, certo? Enfim, aí ela fala um monte de história, aí ela fala assim, a dúvida do coração dela. Caio, eu queria muito uma palavra sua. Dentro de mim eu não me sinto em culpa. Gabriel, incesto, Gabriel. Dentro de mim eu não me sinto em culpa em ter me divorciado e em amar o meu irmão. Mas perante a Deus, como é que eu tô? Iremos ser condenados por essa nossa vontade de ficarmos juntos? Sabemos que vamos perder o respeito de muitos. 35, mas olha, o nosso incesto, amor é muito mais forte. Viu, minha filha? Pesquisa por incesto, tem 35 aí. Agora, deixa eu voltar aqui e falar com você. Deus não tem problema com nada, meu filho. Né? Deus não tem problema. Deus criou, se Deus tivesse problema com incesto, Ele teria criado uns 1000 Adões, umas 2000 Evas, que é para não ter erro, para não deixar de ter procriação, né? E é dizer, olha, embaralha tudo e agora vamos ver no que dá. Sim. Mas ele começa, de um só fez toda a raça humana. Um cara que de um só cria todos tem problema essencial com o fato de que um irmão e uma irmã se apaixonaram? Não, ele não trabalhou com essa... Não é essa categoria. A categoria é humana. Primeiro lugar, hoje em dia, antigamente ninguém tinha as informações genéticas. Eles só tinham as intuições de que era melhor separar, porque eles viam que aqui e ali dava uma coisa errada. Então, o que essa coisa errada produzida pela genética causou? Quando um irmão e uma irmã se relacionavam, aí nascia um filho com um pé torto, ou sem um braço, ou com uma descompensação cognitiva, alguma coisa assim, já alguém de fora dizia, foi maldição divina. Então, todos os problemas genéticos do casamento próximo foram interpretados como maldição divina, porque eles não tinham conhecimentos genéticos para saber que era só genético. Não tem nada a ver. Naqueles dias não se tinha. O que se tinha? Irmão casava com irmão, nascia no meio de 10 filhos, nasciam 2 defeituosos. Foi a maldição de Deus. Então o irmão não casa com irmã. Foi uma defesa natural e primitiva da sociedade para produzir proles mais saudáveis. Agora, com o passar de milênios tratando tudo assim, a sociedade estratificou um conceito. A maior parte das sociedades e das civilizações estratificaram esse conceito, que em havendo variedade, melhor é, no mínimo. Mas, por exemplo, você veja que as realezas de praticamente todas as civilizações desconheceram o incesto e casaram entre eles próprios. Daí haver tanto rei sucessor maluco, rainha doida, desesperada, porque a proximidade era grande. Ou então eles mandavam buscar da própria família para criar o elo político, econômico e financeiro, para estabelecer uma OTAN. Naqueles dias tinha que ser com gene e relacionamento, uma OTAN. Aí vamos fazer uma OTANzinho? Isso. Então vamos juntar aqui. Aí já distanciava, mas ficava dentro do âmbito familiar, mas no 3º, no 4º graus. Está dentro do esquema. Mas no esquema aí do poder político e econômico. Se manter ali. Da pacificação dos povos, aquela coisa. Né? Agora, você vê em outras categorias, onde tem acúmulo de poder, eu fui descobrir isso muito depois, de que aonde tem acúmulo de poder, frequentemente tem mais incesto do que a gente imagina. Porque o cara que acumula poder entra num narcisismo enorme com relação ao seu próprio sucesso. E acha que tudo que ele gerou é posse dele também. E ele tem um certo direito sobre essa posse. Então, na pobreza, você vê muito o incesto do tesão. Porque o cara é um ogro. É outra coisa. É outra coisa, é um ogro
Aí a menininha vai crescendo, ele não tem aquele sentimento paterno mais idêntico ao teu, por exemplo. Sim. Tem que ter uma certa sofisticação para ter os sentimentos paternos que quem tem paternidade hoje tem no coração. No meio da crueza, da pobreza extrema, na ignorância extrema durante muitas gerações, a alma fica tosca para só se preocupar com pão, com raiz, com batata, com sobrevivência. Tá. E a animalidade prevalece. E o instinto de sobrevivência para comer pão, batata, farinha, caçar, é o mesmo que faz o cara olhar para uma menina de 12, 13 aninhos e dizer, puxa, tá gostosinha. Pelo amor de Deus. Tá gostosinha. E ele não diz isso como um pai que tenha desenvolvido alma e espírito na relação paterna, observa a sua filha só como uma menininha que vai ficar uma mulher bonita, ele muito feliz por isso. Não, na existência totalmente ogra e pedrada, o indivíduo olha para aquilo como um objeto de consumo e se justifica isso dizendo, eu fiz, eu gerei, e se eu gerar alguma coisa dela vai ser da mesma qualidade de sobrevivência. É direito, é meu. Então são muitas as razões diferentes. Ela está vivendo? É. Provavelmente, se eu tivesse tempo de conversar com ela, eu sugerisse que ela pensasse também na possibilidade de estar fazendo uma adoção inconsciente da família que a abandonou através da paixão por esse irmão. Não dava para se apaixonar pela família que a deixou. Mas dá para se apaixonar por um homem dessa família que a olhou, que a quis, que a desejou. Ela num vácuo, se separando na Itália. E o cara aqui já infeliz no casamento. Ele não a viu como uma irmã, mas só como uma mulher bonita e vice-versa. Agora, os truques da mente são muitos. Às vezes é a maneira de, no vazio e na carência, a pessoa também dizer, eu não tenho outro modo de chegar a essa família e para a família em si eu não quero. Mas a alma fica querendo um casamento de vínculo com o seu próprio sangue, um selo relacional. Tem mil coisas para ela cogitar. É bom ela refletir, ponderar, né? Refletir, sem moralismo, só dizer, em outras circunstâncias, se eu não estivesse me divorciando, teria sido assim? Se o meu padrasto, meu pai de criação, não tivesse morrido, eu não estivesse também me sentindo órfã, agora outra vez, eu teria reagido assim? Se ele não estivesse infeliz se divorciando, teria sido assim? Tem muita coisa para ela perguntar antes de sair pulando. Agora, quem sou eu para chegar e te dizer, ou qualquer que seja apenas a moral tradicional, ocidental, ou tabu, te dizer isso? Porque eu teria que separar Abraão e Sara, que foram irmãos que se casaram. Ela cita aqui no meio da conversa, ela cita. Nesse meu livro aqui, compra esse livro. E ele é um livro todo arquitetado em torno do significado de uma coisa que eu chamo de teologia moral de causa e efeito. Então, você compra esse livro e o leia. Tem um capítulo nele que diz que pela moral, ninguém, absolutamente ninguém na Bíblia e no Velho Testamento, de todos aqueles que a gente chama de heróis. Aqui, por exemplo, eu creio que eu pego a lista de Hebreus 11 e vou um por um, mostrando que nenhum deles passou na categoria moral estabelecida por nós como doutrina de comportamento, pela qual nós julgamos os seres humanos até ao dia de hoje. Então, esse livro é fundamental para você analisar o que está acontecendo com você, dar uma olhada nisso sem o tabu da angústia moral, sem a neurose, mas fazer as perguntas de natureza psicológica que eu sugeri a você que fizesse aqui, para você e ele não darem passos
afobados e desnecessários. Eu me manteria em compasso de espera, indo com calma, conversando com ele, encontrando com ele, deixando isso amadurecer. Não vou dizer nada diferente, porque vocês já transaram, já se pegaram, já se devoraram, né? Já. Então, aí a mera hipocrisia, minha filha, afaste-se, não sei o quê. Não. Tem um Atlântico entre eles, o resto é Boeing e Jumbo e Airbus, pra lá e pra cá. Sim, cara. Não é? É. Então, se eu disser eu vou conseguir qualquer coisa, não. O que eu posso fazer é ajudar vocês a pensarem. Peça para ele assistir esse meu recorte e você veja aí tudo sobre incesto. Deu quanto? 60? Cara, eu não lembro. Quanto que deu? O Gabriel deve estar com isso na memória aí do computador. 35. Então, 35 incestos. Eu acho que tem pouco, porque só aqui no Papo de Graça, que a gente já falou de incesto, tem uma sequência ali daquela menina que era apaixonada pelo pai. Tem. E o pai por ela. O Tem pai deixou a mãe, praça. botou num apartamento, foi viver com ela. E ela era tão apaixonada pelo pai que ficou com raiva do pai, porque o pai a desvirginou e a deixou. E aí ela pegou e deu para todos os amigos do pai. Sim. Até o pai dizendo, não, você que é minha. Aí tirou ela de casa, foram morar juntos num apartamento e a mãe ficou lá. 19 anos. 19 anos, ela entrou numa profunda angústia. A descrição dela sobre si mesma é de que é uma mulher lindíssima, e depois o pai escreveu aqui, Foi. dizendo que ela era também, e disse que ela era irresistivelmente gostosa, e dizendo, eu não consigo deixar, eu sou apaixonado, eu vou pro inferno se for o caso, mas eu não largo ela. Essa história foi muito forte. Foi ela que largou o cara. Aí a mãe conseguiu refugiá-la no Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul ela foi para Nova York. Última vez que falou, estava nos Estados Unidos, um lugar assim, longe de tudo. Então, filha, você não está inaugurando uma era aqui, nem nós somos daqueles que dizem, ai. Quem nasceu no Amazonas está acostumado com incesto. Tá, cara. E é muito incesto entre caboclos, nos índios. A cultura amazônida Ela tem essa. não tem essas divisões tão claras, não. Essa coisa de primo com primo, você se inaugura sexualmente com uma prima, com um primo. É o normal. Tá mais na região. Dá treinada ali, na pequena área. Você tem que... Fica jogando no futsal. Antes de ir pro society, pro campo convencional ou pro futebol de praia. É porque é só 5 para cada lado. Sim, tem ali aquela coisa pequena. Todo mundo se inaugurou mais ou menos em família, aquela coisa toda. Depois um acaba torcendo pelo outro. E torcida sempre, ficam grandes amigos, né? Ficam. Então, dá uma acalmada, minha filha, calma, só isso. Calma o coração. Deixa os vazios serem preenchidos, a vida voltar ao normal, para você ver o que está acontecendo e qual a razoabilidade, qual a perspectiva de futuro razoável que vocês possam ter. Você sabe que a guerra dos dois lados do espectro familiar vai ser terrível. O pai adotivo dela, que é o tio Toto, já se foi. Mas a família vai se dividir. Mas vai ela ter falou gente que a família não vai aceitar. vai ter gente, os mais jovens vão dizer, deixa ela, não sei o que, e o resto. A nuvem de testemunha, a Assembleia dos Anciãos vai cair matando. Eu tô ligado. Aí pode ser que eles tenham que se refugiar na Itália para sempre, não voltem nunca mais. O cara que está acostumado a viver com a família no início vai topar ficar 2, 3 anos lá sem ver ninguém, mas vai começar a bater uma agonia maior nele do que nela. Porque ele tem para voltar, ele tem vínculos aqui. Claro. E viver aqui para ela ia ser um horror. Porque além de adúltera, ela é uma incestuosa tarada na cabeça dessa moçada. Então eles têm que avaliar a guerra, que vai ser uma guerra. Vai ser difícil, eles têm que ver quais são as possibilidades de saúde e razoabilidade na vida que eles têm pela frente. Porque senão o tesão na hora prova que tudo é possível. 3 anos depois ele começa a dizer
Espera um pouquinho. Espera um pouco. Reflexão de tesão, minha querida, pode tudo. Mas a implacabilidade da existência relativiza todas as coisas. Isso mesmo. Vai com calma, por favor, tá bom?